Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Roger e hoje a gente vai falar um pouco sobre o WordPress, tá? Não vai ser uma aula especificamente, não vou tratar de código, não vou tratar nada disso, é eu falando com a câmera, tá? Já quero deixar aqui de antemão minhas desculpas pelo áudio estar ruim, tá? Porque eu estou sem meu microfone, meu quebrou, só vai chegar um novo só depois do dia 5, né? Mas enfim, eu fiz uma gambiarra aqui, conectei o celular com o computador, estou utilizando o microfone do celular, então ele não é muito bom, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre hoje, vamos falar sobre WordPress, tá? Como que funciona o WordPress por debaixo dos panos, tá? A gente não vai falar sobre Elementor, não vamos falar sobre web design em si, mas é um vídeo para web designers, tá? Não é muito para programadores, porque geralmente programador não utiliza muito o WordPress, e quem utiliza, por exemplo, que é o meu caso, que eu utilizo como um CMS, já entende como que o sistema funciona, né? Mas vamos lá, o WordPress ele é um gerenciador de conteúdo, isso todo mundo já sabe, né? E a maioria dos web designers utilizam o Elementor, né? O Elementor, algum outro consultor de página, né? E como que o WordPress funciona? Ele precisa ter um tema ativado, tá, para ele poder funcionar. A maioria instala aí o Hello, né? Que ele é o tema oficial do Elementor, né? Que é o mais compatível com o Elementor em si, tá? Mas nada impede de você instalar um outro tema e instalar o plugin do Elementor, vai funcionar da mesma forma, desde que, né, você desenvolva o tema do jeito correto, né? O WordPress, pessoal, ele tem uma estrutura de códigos, né, de construção de temas a ser seguido, tá? Então, por exemplo, você precisa, quando você está lá criando um arquivo lá, o header.php, que é um dos arquivos da hierarquia do WordPress. Dentro da tag head, né, ali dentro do PHP, né, do HTML, né, você precisa colocar uma função chamada wp-head. Tá? Dentro do arquivo footer, você precisa colocar um wp-footer. Né? Então, para ele poder justamente, para os plugins que às vezes você vai instalar, que vai utilizar essas funções, para poder injetar os códigos. Né? Então, assim, o WordPress ele funciona dessa maneira, tá? E aí a gente tem também os plugins que estendem funcionalidades do tema, né? Então, os plugins eles nasceram para isso, eles nasceram para estender funcionalidades do tema do WordPress, né? Conforme foram passando os anos, o WordPress foi ficando mais robusto, né? Aí a gente tem plugins hoje que criam, né? Sites, né, cria os templates ali sem a necessidade, né, ainda assim tem a necessidade de ter um tema ativo, né, mas a gente já tem esses plugins complexos, que é o caso do Elementor, que você consegue criar sites inteiros pelo plugin, tá, não pelo tema em si, tá, mas é fundamental ter um tema instalado, né, e o tema ele precisa seguir umas diretrizes ali de código, né, para poder funcionar direitinho, tá bom? O WordPress, pessoal, ele é um framework, né? O que é um framework? Diferente de uma livraria, que a livraria geralmente você tem o seu código e você utiliza uma livraria, né, para auxiliar o teu código em alguma coisa, né? Mas assim, a regra do negócio, o teu código é o que manda. Já no framework, ele dita as regras e você tem que seguir o que o framework diz, tá? Então, assim, para um bom tema construído no WordPress, foi aquilo que eu falei, você tem que construir, né, você tem que seguir a hierarquia de arquivos, né, você tem que utilizar os loops do WordPress ali certinho, né, para poder colocar ali na página para os plugins poderem serem reconhecidos, tá? E o WordPress, ele funciona também, a gente tem chamados hooks, né, que são funções modificadoras, tá? E nós temos dois tipos de hooks dentro do WordPress, que são os actions e os filters, tá? As actions, pessoal, você executa um bloco de código em determinado momento do WordPress. Por exemplo, nós temos um hook chamado init, tá? Melhor, vamos falar do hook, o setup theme, né? Setup de instalação do tema. Então, ou seja, tem um bloco de código que você pode colocar, que você pode escrever, que só vai ser rodado no momento que você instala um tema dentro do WordPress. Tem um hook que é quando o WordPress inicia. Tem um hook
que é uma action, né? Quando você atualiza um post, ou seja, quando atualizar um post, executa um bloco de código, tá? Então o WordPress ele tem esses hooks, né, essas funções modificadoras. E tem também os filters, né? Os filters, pessoal, são nada mais são do que funções que você modificam funções já existentes do WordPress. Por exemplo, existe uma função chamada TheContent, tá? Que é a função que que vocês, o web designer não é muito ligado, não mexe muito nesse campo. Mas quando você cria uma nova página ali dentro do WordPress, tirando o Elementor ainda, tá? Você cria ali uma página dentro do WordPress, aí você entra dentro da página, você entra naquele painel que é o do WordPress, né? O front-end ali do painel do WordPress, né? Antes de você clicar aquele painel que antes de você clicar no botãozinho assim de editar com elementos, já está naquela tela do WordPress. Se você reparar ali, a gente tem a gente tem um campo, né, que é o campo do título da página, que é o page title, e geralmente embaixo tem um campo que você coloca, que você escreve. Antigamente era onde você escrevia o conteúdo de um blog, né? Agora com, por exemplo, o WordPress, ele tem os próprios blocos dele, né? Que você clica ali para escrever o corpo, né? Do conteúdo da postagem, né? Aquele corpo do conteúdo é uma função chamada TheContent. Ou seja, tudo que você coloca ali dentro do código, a gente tem que chamar uma função chamada TheContent para poder ser exibido no código aquilo que você colocou ali dentro, né? Porque esse tipo de coisa você faz dentro do Elementor, né? O TheContent dentro do Elementor é tudo que você arrasta ali pro editor, né? Então o TheContent vai renderizar aquilo que você foi arrastando, tá? Então tem um filter que a gente consegue modificar esse TheContent via código, né? Então, por exemplo, se a gente quiser que depois em todo o conteúdo do site a gente quiser colocar uma mensagem lá fixa, né? A gente consegue fazer uma função modificadora, né? Que vai pegar o conteúdo atual e vai adicionar algo que a gente adicionou via código, né? Via fixo, via código. Tá? Então, por que eu estou explicando isso? Porque é o seguinte, pessoal, todo plugin que você instala, e esse plugin ele precisa interagir de alguma forma, né? Tem plugins que às vezes só vai interagir com o back-end do teu site, né? Ou seja, só com o painel administrativo, com o WP Admin, e tem plugins que vão interagir com o front-end, que precisam ter códigos injetados no front-end. Por exemplo, o Yoast SEO e o Rank Math, né, que são plugins de indexação, né? Eles precisam automaticamente injetar as tags. Eles precisam automaticamente injetar as tags de meta description, as meta tags, né, que dão informações do navegador pro navegador. Eles precisam injetar esses códigos dentro da tag head, né, do teu site. Então o plugin do Yoast, do Rank Math, ele tem lá uma função que ele vai utilizar o action do WP Head, tá? E aí, o que o WordPress ele faz, né? Ele tem uma fila para executar esses blocos de código, né? Então, assim, conforme você vai instalando muitos plugins, e esses plugins esses plugins precisam injetar código dentro do teu front-end, eles entram sempre numa fila, tá? E lá dentro do WP no action, né, na função que cria essa ação, você consegue dizer para o WordPress, eu quero que essa função execute primeiro, eu quero que essa, sei lá, se existe, não tem muita prioridade. E o WordPress ele cria uma fila para executar esses blocos de código, tá? E essa fila, por mais que um plugin que você instale ele seja super leve, ainda assim o WordPress precisa colocar aquele plugin, aquele bloco de código. Digamos que assim, vai 3 linhas de códigos para o DOM da página, que precisam ser inseridas no DOM da página, que é o Document Object Model. Ainda assim, o WordPress precisa criar, ele precisa guardar esse dado dentro ele precisa guardar esse dado dentro ali da função dele que faz, né? Que fica salvo ali a fila, né, das funções que vão ser executadas
né? Ele precisa buscar onde que vai estar essa informação, tá? Ah, beleza. O próximo plugin que a gente vai ler as funções vai ser do WP Rocket. Ah, beleza, o WP Rocket tem que inserir isso e isso daquilo. Beleza. Parte pro próximo. Qual que é o próximo? Ah, é o Yoast. Beleza, ler as funções do Yoast, etc. Então, assim, é um custo que, se for poucos plugins, beleza, né? Mas conforme vai passando o tempo, você não vai dando manutenção no teu WordPress, ele vai ficando lento por causa desse tipo de coisa. Às vezes, tem web designer aí que, cara, às vezes o cara precisa colocar um botão no site, um botãozinho para fazer uma coisinha que dá para ele fazer com JavaScript. O cara instala um plugin, tá? Por mais que o plugin seja muito leve, ele ainda assim, ele precisa inserir códigos dentro do front-end, cara, ele vai inflacionar essa fila do WordPress, entendeu? Não importa se o plugin é pequeno, ele é leve, ele vai inflacionar aquela fila que tem ali do WordPress, tá? Uma outra coisa também que eu queria falar com vocês aqui, pode ser que esse vídeo já vai terminar, tá? Mas pode ser que eu esqueça algumas coisas ou outra, qualquer coisa pode mandar aí, pode me chamar que eu tiro as suas dúvidas. O WordPress, pessoal, todo post que você salva, que você cria, mesmo que seja um post assim, você foi lá, adicionou uma nova página. Quando eu falo post, é porque assim, o WordPress ele surgiu como uma ferramenta de blog, né? Então ele criou uma estrutura de post, né? É por isso que hoje em dia você costuma ver assim, criar custom post type, geralmente se você utiliza aí um get engine, né? Ou se você vai criar no código manualmente, né? É porque você consegue replicar essa estrutura de posts, só que para criar uma outra estrutura. Por exemplo, um restaurante, você quer criar ali um menuzinho de menus, né? Pratos, por exemplo. Aí você tem que criar um custom post type, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Todo post que você cria, toda página que você cria, que na verdade é um post, ele, por mais que a página não tenha nenhum conteúdo dentro, ou seja, aquele campo lá do the content, ele ainda assim, ele salva os metafields, tá? O que são esses metafields? São informações de metadados, né? Que o post armazena. Por exemplo, quem que foi o autor, quando foi criado, quando foi atualizado, se mudou qual é a categoria que está aquele post, qual é a tag que está aquele post, se tem campos customizados. Então ele salva tudo essas informações. Por mais que não tenha nada de conteúdo naquela postagem, naquela página, ainda assim ele vai estar criado. Então ele vai ocupar um espaço no banco de dados, tá? E por mais que hoje em dia o banco de dados seja bem rápido, né? Se a gente for comparar quando o WordPress surgiu, que a tecnologia também era antiga, beleza, que hoje em dia os bancos de dados são muito mais rápidos, acessar uma informação dentro do banco de dados é muito mais rápido. Só que um banco de dados inflado, para você achar um dado ali dentro, pode ser que seja rápido. O olho nu assim é rápido, né? A gente, acessou, demorou ali menos de um segundo, ele é rápido. Mas a nível de computação, um banco de dados pesado, para achar uma informação, vai demorar mais, tá? Então, assim, o que eu quero dizer? Vocês aí, web designers, né, que estão acostumados a fazer uma página para lançamento e etc., e precisa às vezes fazer teste AB, e aí você tem uma página de vendas que, você já está utilizando o Elementor, que o Elementor consome uma pancada ali de informações dentro do banco de dados, né? Para salvar os metadados e um monte de informações. E aí você quer fazer um teste AB só para mudar o título dali da tua página, né? Aí o expert, né, o gestor de projetos, o cara que está mandando ali em tudo ali, fala o seguinte: Roger, eu quero... a gente tem essa página de vendas aqui, eu quero mais 10 páginas de vendas para a gente jogar para o tráfego, né? E essas páginas só vão mudar ali o título, só H1, de fato não mudou nada na página. Aí você vai lá dentro do WordPress, aquela página que ela já é pesada, né, por si só, você duplica ela 10 vezes dentro do WordPress, ou seja, o WordPress ele não é inteligente o suficiente para dizer o seguinte: tem a página A, que é original, a página B, que foi a duplicada, né? Só mudou o título dessa daqui. Não, vamos puxar as mesmas informações da página A. Ele não faz isso, ele duplica tudo. Então, digamos assim, que a página A, ela ocupe, dentro do banco de dados, 10 megas. Beleza, 10 megas é pouco, né?
E esses 10 megas, tudo bem, não vai 10 megas para o front-end, o usuário final não baixa esses 10 megas, mas somando tudo, aquele post tem 10 megas, você faz 10 vezes aquela página ali, duplica 10 vezes, já são 100 megas que ficou no teu banco de dados, né? E aí assim, você faz um lançamento hoje, aí amanhã, semana que vem você faz uma página de captura, né? Aí, novamente, essa página de captura, o teu expert, né, o cara que manda, ele pede para você duplicar 20 vezes aquela página só para mudar um título, né? Que o teste AB só vai rodar um título. Cara, isso aos poucos vai inflando o banco de dados e vai ficando lento, tá? Por isso que eu falo, é o seguinte, tenta aprender um pouco de... Isso aqui não é nem um jabá, tá? Porque depois eu vou querer lançar o meu curso também de JavaScript, né? Mas assim, tenta aprender um pouco de HTML, CSS e JavaScript, porque esse tipo de coisa você consegue contornar, né? Por exemplo, eu utilizo o WordPress hoje em dia como CMS, né? Eu tenho, obviamente, alguns clientes que a gente utiliza o WordPress, tem o Elementor instalado, só que eu consigo contornar algumas coisas para deixar um pouco mais leve, né? Por exemplo, a gente está lançando agora agora nesse exato momento sou eu que crio as páginas do Samerage, né? Então a gente está numa captação ali para o próximo produto, que é do código da Oratória Criativa, que a gente vai lançar esse produto, né? Fazer o lançamento, a gente está fazendo a captura agora, né? Então eu mandei para o tráfego, a gente não está rodando as 50 páginas, mas eu consegui mandar 50 páginas, mas dentro do WordPress é uma página só. O que a gente muda? O que eu mudei ali dentro para fazer o teste AB? Via JavaScript, né? A URL recebe um parâmetro C, que é de copy, por exemplo. Quando é um JavaScript, eu vou lá, beleza, é tem uma função lá em JavaScript dentro da página, eu altero o H1 da página, altero o H2. Tem um parâmetro H, né, que é o de hero, quando o H igual a 1, é uma imagem de fundo que vai a imagem 1. Quando é o H2, é outra imagem. Então, assim, dentro do WordPress, perceba que ficou muito leve, é uma página só, que eu consigo fazer 50 variações, né? Com um JavaScript que é simples, né? Beleza, que pra mim é simples, já tô mais de... se for pegar em mais de 15 anos aí que eu mexo com programação, pra mim é simples, né? Mas não é algo de outro mundo, tá? Então, pessoal, eu até abri o FigJam aqui para fazer anotações aqui, acabei não fazendo nada, mas era esse mais o papo que eu queria ter com o WordPress mesmo, falar um pouco do WordPress para vocês. Obviamente, tem muita coisa que eu esqueci de falar, né, porque foi um vídeo que eu não cheguei, preparei, fiz uma documentação e etc, mas é aquilo. Tá com alguma dúvida? Manda aqui que eu respondo. Beleza? Tamo junto.